E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter todo o entendimento técnico, para você saber realmente o momento ideal de fazer uma compra, de fazer uma venda dentro do gráfico, dentro de um contexto. Então você que quer realmente aprender, você que leva a sério como analisar um gráfico, você é muito bem-vindo no canal. Por isso, já lhe peço para você se inscrever, ativar o sino de notificações e não ficar de fora de nenhuma aula que eu trago aqui para você, porque são aulas aqui no YouTube que eu trago conhecimento técnico de forma simples, objetiva, de forma gratuita e que pode ajudar muito aí na sua caminhada de entendimento. Você deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, você de alguma forma sempre será avisado pelo YouTube, e avisado pelo YouTube você não fica de fora de nada, tá bom? Para pegar aqui todas as dicas, todos os detalhes, todas a cereja, né, do bolo das explicações de cada aula que eu trago aqui. Então nessa região acabei de fazer uma compra ali no movimento, vi que o preço ainda teve um pouco de força para buscar mais abaixo, entrei com duas taxas e ele vai fechar pegando as três. Tá lá, ó. Coisa linda, pessoal, coisa linda. Quando se entende toda a contextualização gráfica, você consegue entender exatamente o porquê do movimento naquela região. Então, quando você identifica que existe uma briga na região de movimentação, mostrando exatamente aquilo que o gráfico faz, fica mais simples. Olha só, vamos lá para o contexto. Olha o que é você entender o que é uma análise gráfica e o que é você fazer uma entrada bem feita. Eu tenho uma região aqui que ela vai até a máxima deste pavio. Só que ela começa no fechamento desses candles consolidados. Mesmo porque temos um doji aqui no passado. Quem é do treinamento sabe o que significa um doji, mas é só para não deixar passar em branco. E temos novamente aqui uma região de suporte. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui para você é uma região de demanda, onde existem suportes suportando o preço na região. Ou seja, após gráfico sair de ponto B em região de resistência, deixa eu escrever aqui para ficar mais claro para você. Resistência, ponto A. O gráfico geralmente vem buscar ponto B para fazer o movimento da onda. Então, a partir do momento que o gráfico sai de região de resistência, que é uma região de oferta, ofertada pelo gráfico, faz movimento padrão e vem buscar as regiões, por mais que ele tenha um volume financeiro muito alto, o preço, ao chegar nessa região, ele já faz padrão, ele faz padrão de vela de correção. Então, no início de uma região, olha só, presta atenção no que eu estou falando, no início de uma região, Cadu, você traçou uma linha. Cadu, você traçou a linha no corpo ou no pavio? Cadu, você traçou... Não tem nada a ver com linha, pessoal. Presta atenção numa coisa. Suporte, resistência, marcações não tem nada a ver com linhas. Suporte e resistências no gráfico tem a ver com regiões. A tendência vai buscar regiões, a tendência vai trabalhar regiões, a tendência vai fazer movimentações em regiões. Então, quando eu tenho a região e tenho a formação neste movimento dentro já de uma região de equilíbrio, porque se você buscar mais conhecimento de marcações aqui, você vai ver que aqui é uma região de equilíbrio, de 50% do movimento, onde o gráfico já começa a buscar aqui, talvez a configuração para ele ou buscar patamares de 100%
ou buscar patamares de 100% ou ficar travado ali na região. Então, a grosso modo, e olhando de forma minuciosa ao mesmo tempo a forma macro e a forma micro ocorrendo, você vê claramente esses movimentos. Então, diante desta movimentação, não tem como eu ficar de fora. Aquela região ali ela tem que ser comprada após um padrão de vela. Não que o gráfico precise fazer movimentações fortes de padrão de compra, mesmo porque o gráfico tem um volume muito alto de baixa. Então, tecnicamente ele pode vir buscar em 100% ainda, para ver se ele quer fazer rompimento ou se realmente ele quer corrigir em relação ao gráfico. Simples, né, pessoal? Simples. O que eu faço é trazer toda a complexidade do mercado em palavras mais simples de estudos, para que você consiga compreender essa forma simples de entender toda a técnica e toda a lógica de como se operar um suporte e resistência, como se operar uma tendência. Inclusive, você que chega aqui no canal agora, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. Este e-book ele tem 36 páginas de estudos, onde eu falo de padrões de velas, a potencialidade de uma compra ou de uma venda, utilizando esses padrões nas regiões de suporte e resistência. Então, para baixar é muito simples. Para baixar, basta você ir no meu canal do Telegram. E onde você encontra o meu canal do Telegram? Você vem aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal do YouTube, você vai encontrar aqui o meu canal do Telegram, onde você pode entrar e fazer o download. Você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o meu Instagram e você vai encontrar o link de acesso ao treinamento. Treinamento este, onde o valor é um preço de pão com manteiga, eu costumo dizer, onde você vai ter todo o conhecimento técnico desenvolvido por mim, onde eu entrego tudo que eu sei aí com anos de estudos. Você tem acesso vitalício com login e senha único e tem o suporte diretamente comigo, onde você vai num sistema EAD, numa plataforma de ensino à distância, você vai estudando passo a passo cada módulo e tendo suporte diretamente comigo, tá bom? Abaixo de cada aula você também tem aí os links que você precisa caso você queira falar comigo ou entrar em contato, tá bom? Me siga lá no Instagram também para não ficar de fora. E aqui, só para você ter uma ideia, esse aqui é o canal do Telegram, tá? Quando você entrar aqui no canal do Telegram, vai ter mensagem fixada, você clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links utilizar para fazer o download. Feito o download, você pode continuar aqui seguindo aqui os alunos. Aqui dentro eu posto todos os dias resultados que os alunos me enviam, posto as aulas do YouTube também para você não ficar sem uma sequência do que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, aqui é o Pedro batendo meta, colocando em prática, colocando o dólar no bolso, com o valor que o dólar está, né? Isso é maravilhoso. O Pedro utilizando aqui o indicador Hunter. O indicador Hunter eu falo lá no módulo 13 sobre ele, então você quando estiver estudando treinamento, chegar lá no módulo 13, você vai ver como ele funciona, como é a funcionalidade dele, e se fizer algo que você acha que vale a pena você ter, para fazer aquisição é só entrar em contato comigo, tá bom? Então tá o Pedro aqui batendo meta, aqui Damião batendo meta, olha que sequência linda, que resultados, meta batida, é aluno novo Damião, faz pouco tempo que ele está aí batendo sua meta, aqui é o Luiz, batendo meta, em corretoras diferentes, em outra corretora, aula que eu subi ontem aqui no canal do YouTube, talvez você precise entender que você não precisa ficar o dia inteiro na frente do gráfico para aprender, basta saber estudar da forma correta. Aqui é o Marcelo, batendo meta novamente, uma entradinha só, é o que precisamos, né, Marcelo? Aqui é o Rodrigo, batendo meta no Forex, fazendo aqui todos os seus lucros. Meus parabéns, Rodrigo, Deus te abençoe aí e continue nessa jornada maravilhosa que você está em crescimento. Rodrigo diz aqui, com apenas 3 meses do treinamento já estou com esses ganhos gigantescos. Comecei a operar
com 100 dólares, hoje estou com 225 dólares em 30 dias. A análise gráfica é vida, gratidão pela sua vida. Amém, Rodrigo, para você também. Aqui o Ingleson, ó, batendo meta, 9 a 3. Marcelo aqui de novo, batendo meta novamente. Aqui é o Pedro, ó, batendo meta, utilizando o indicador aqui Hunter. Aqui o Luiz, ó, batendo meta em 2 corretoras diferentes, utilizando o indicador Hunter. O Robson aqui, ó, batendo meta, 7 a 3. Outro Pedro aqui batendo meta. Ingleson batendo meta, mostrando a planilha, altamente lucrativo. E assim por diante, pessoal. Então, entra aí no canal, acompanhe os alunos, acompanhe as aulas que eu trago aqui no YouTube. Pode ser que as aulas aqui já te ajudem a ter uma visão diferenciada do gráfico. Porque eu sempre costumo dizer para o pessoal, não adianta você querer operar um ativo, operar um gráfico, não adianta você querer aplicar alguma técnica ou utilizar de alguma técnica sem antes ter a noção do mercado. Então, é sempre bom você ter este conhecimento, tá bom? Vamos analisar os gráficos novamente? Então, primeira entradinha aqui, Euro USD, já entrei com 3 taxas, né? Entrada linda. Agora o preço ele está brigando naquela região de compra, ó, ele não está tendo força para sair dessa região. Ele está brigando nessa região, tentando ainda fazer um movimento de compra ali. Essa região aqui, ó, é uma região difícil para ele romper. Tanto é que ele chegou com um pavio ali e já recolheu e fechou. Olha, fechou sem volume nenhum, mesmo tendo volume financeiro. Tem muita gente que fica nessa dúvida, né? Ah, o candle fez um movimento diferente, mas fez volume ali financeiro, não consigo entender. É porque, pessoal, tem a forma de você olhar para o padrão de vela com volume, tem a forma de você olhar a tendência com volume. Então são coisas diferentes. São coisas diferentes, são movimentos diferentes, onde você precisa ver de forma diferente. Por isso que lá no treinamento eu abordo todas essas anormalidades, porque são questões diferenciadas, e aí você vai conseguir entender justamente o que eu estou falando, tá bom? É que aqui no YouTube tem assuntos que não dá para tratar, porque você precisa identificar pelo menos 1, 2, 3 módulos de um assunto para você chegar a uma conclusão como essa que eu estou falando. Então, para você chegar a uma conclusão a respeito do volume aqui, por exemplo, para utilizar neste movimento, você precisa ter um conhecimento mais profundo sobre suporte, sobre resistência, sobre tendência, sobre a contextualização ali do gráfico. Então, fica difícil às vezes de eu trazer um assunto ou falar sobre um assunto que, se não tiver a base do contexto e a base certa, pessoal, não estou falando qualquer base não, estou falando do conhecimento mesmo, fica difícil a pessoa entender. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu sei suporte e resistência, eu sei analisar suporte e resistência, eu sei como funciona o suporte e resistência, eu sei operar suporte e resistência. E agora, quando eu fiz essa compra aqui, tem gente que ficou sem entender. Ah, eu não entendi porque uma força como essa não rompeu aquela região. Eu pensei que ali era uma região que o preço poderia romper facilmente. Então, existe aquilo que as pessoas sempre falam, que o suporte e resistência é uma linha que você precisa marcar, e tem aquilo que nós entendemos como função de um suporte e resistência, que é uma região. E nessa região ela tem que estar dentro de um contexto técnico. E esse contexto técnico ele não trabalha sozinho, pessoal. Todo contexto gráfico é formado de regiões, que são justamente as regiões onde ali você encontra suporte e resistência, com as tendências, exatamente, com as tendências. Então você não vai analisar apenas uma tendência no gráfico, você vai utilizar toda a movimentação das tendências. As tendências, elas se entrelaçam no movimento gráfico. Vai fechar? Tá lá. E além disso, dos padrões de velas também. Aqui, ó, a mesma coisa, pessoal.
Quando você vai analisar o gráfico, você tem que ter a convicção da movimentação. Olha que forma simples. Olha só, em quantos minutos aqui eu fiz uma meta de 4-0, mais de 200 e poucos dólares. Você percebeu a simplicidade e a facilidade de uma operação? Hoje é sexta-feira, aliás, a última sexta-feira do ano de 2024. Para você ter uma ideia. Mercado está fechando, vindo de um feriado universal do Natal, prestes a fechar hoje para abrir segunda-feira, véspera de feriado mundial de virada de ano. E como que eu estou diante dos gráficos? Simples, dominando, analisando exatamente o que tem que fazer um suporte e resistência, aplicando exatamente a execução de uma ordem na região, com o entendimento clássico das regiões. Olha só, para você ter uma ideia, o primeiro movimento gráfico aqui, ele requereu o quê? Uma correção numa região de suporte. Então aqui ó, eu tenho um padrão de vela que ocorre numa região de suporte, que eu mostrei para vocês, e faço aqui a minha operação. Esse movimento gráfico que ocorre aqui, pessoal, é igualzinho a esse movimento. O padrão que ocorreu aqui é igualzinho a esse padrão. Ah, Cadu, mas um candle lá tem mais pavio que esse aqui não tem tanto pavio como o outro tem mais corpo ou menos corpo. Gente, o gráfico é vivo. O gráfico é vivo. Você tem que entender os princípios que regem toda a movimentação do preço em relação àquilo que nós chamamos de análise gráfica. Princípios são questões imutáveis. É aquilo, pronto e acabou. Agora, as características de aplicação daquele princípio, elas vão variar. Então, não é porque, por exemplo, um candle como esse aqui, ó, ele tem corpo maior, pavio maior, corpo maior, pavio maior, e aqui ele tem um corpo grande, pavio maior, só que aqui o corpo é pequeno, o pavio é pequeno. Não é porque tem essas certas diferenciações que a movimentação é diferente, que os padrões são diferentes ali. Não, pessoal. Os padrões ali são os mesmos. Então, olha só. Aqui aconteceu um padrão para fechamento em região de suporte, da mesma forma que aqui ocorreu um padrão para fechamento em região de resistência. O que muda dos dois aqui? Muda o tipo da região, qual o local da região, muda a movimentação da contextualização, porque são movimentos, um de alto e outro de baixo. Então eu tenho aqui ó, a região do suporte, conhecida como região de demanda, onde, escrevi errado aqui, peraí, suporte, conhecido como região de demanda, onde, escrevi errado de novo, pessoal, vamos lá, suporte barra região de demanda, agora foi, onde ele se encontra aqui numa região de equilíbrio de 50% do movimento, e aqui eu tenho a região de oferta, também conhecida como resistência. O mesmo movimento que eu faço, ou o mesmo movimento que o gráfico me mostra, que o preço chegou numa região de suporte, não teve força de rompimento e fez correção, é o mesmo movimento que o gráfico encontra numa região de equilíbrio, 50% de movimento sendo um padrão ali em uma resistência para que também ele faça uma pequena correção. Ah, Cadu, mas o preço vai continuar buscando região lá de 100%? O preço vai voltar aqui e vai fazer movimentação? Neste exato momento ali de entrada, pouco importa. Pouco importa. Porque se eu quero fazer uma correção no gráfico, pessoal, eu não estou preocupado com a continuidade da tendência ou para que lado ela vai. Eu tenho a consciência plena que vai a tendência a fazer uma pequena correção naquela região. Então tem duas formas de você operar o gráfico. Ou você continua o movimento, ou você corrige um movimento.
Só que as correções são exceções. Eu sempre falo para todos aqui, as correções são exceções. As movimentações de continuidade são as movimentações que norteiam o gráfico. Porque se o gráfico não fizesse rompimentos em regiões de suporte e resistência, o gráfico nunca ia caminhar. O gráfico sempre ia ficar travado. Só que olha só a força dos movimentos. Olha o que aconteceu aqui, ó. O preço veio, fez um pullback, tentou romper novamente, segurou novamente. Então ele está travado aqui, ó. O preço está travado. Região de 100%, região de 50%, região de 100%. Olha que facilidade em regiões de marcações, perdão, de suporte e resistência. Agora, para eu fazer uma entrada, ou seja, no suporte dessa região, ou seja, na resistência dessa região, eu precisei alinhar esse contexto dentro das regiões que eu já sei que o gráfico formou. Presta atenção no que eu estou falando. Regiões que o gráfico já formou. Eu não estou adivinhando região. A região já está formada. Sabe o que acontece com a maioria dos traders? Ansiedades. A região nem está formada ainda, ele já está fazendo entrada. Um contexto nem está formado ainda, ele já está fazendo entrada. O padrão de vela nem existiu, mas ele está sentando o dedo ali. Aí ele vai lá, toma o loss e depois o gráfico vai lá e faz o movimento esperado. O que significa isso? Ansiedade. Falta de disciplina. Não espera o contexto autorizar a sua entrada. Não espera o fechamento da análise gráfica mostrar que você pode fazer uma operação. Isso acontece de monte, pessoal. De monte. Ou seja, depois da formação da região, depois da formação da região de suporte e resistência, ou seja, essa região sendo uma região de demanda, ou seja, uma região de oferta, ou seja, uma região de 50% que é a região de equilíbrio, formação de padrão de vela, o volume sempre a meu favor, vou lá e entro tranquilamente, com o entendimento lógico. Então, olha só, primeira entradinha que eu fiz aqui, essa primeira entrada, quando eu fiz a entrada aqui, ainda teve gente acho que pensou assim, nossa, Cadu vai tomar o loss, né? Porque eu entrei com uma taxa aqui nessa região, o preço veio buscar a máxima aqui da região, entrei com mais duas taxas e o preço fechou lindamente na correção desse movimento. Pessoal, se essa tendência viesse fazer um movimento e continuasse caindo, não tem importância, porque era isso mesmo que eu poderia esperar do movimento, tá? Poderia esperar tanto o movimento ela continuar caindo, ou ela manter uma correção até 50%. É isso que a gente sabe quando vai fazer a operação. Tanto é que aqui, ó, quando o preço retorna nessa região, existe um equilíbrio neste ponto. Ou seja, eu posso fazer uma venda para fazer com que o preço venha até 100% de novo, ou poderia ser apenas um movimento onde ele romperia e viesse buscar essa região de 100%, como ele está buscando agora. Primeiro ele fez um movimento da onda, ó, ele saiu de ponto A para depois vir no ponto B. Então todas essas movimentações em regiões de oferta, também conhecidas como região de prêmio, ou em regiões de demanda, também conhecidas como regiões de desconto. Esse vai e vem das movimentações é a coisa mais saudável que existe no gráfico, porque se os gráficos não tivessem movimentações de rompimento e se eles não rompessem regiões de suporte e resistência, o gráfico não caminharia. Olha que rompimento lindo, olha que movimento lindo. O gráfico não faria movimentações técnicas. O gráfico não teria desvalorização e valorizações dos ativos. Por isso é importante você entender isso. Só que, detalhe, se você não entender que existe uma oferta ali e que existe uma demanda e existe uma região para isso, por exemplo, isso aqui, ó, quando eu falo região de oferta, pessoal, eu estou falando de tudo isso aqui, ó. Tudo isso em vermelho é região de oferta. Quando eu falo de região de demanda, tudo isso aqui é região de demanda. Ah, Cadu, então quer dizer que neste movimento aqui, ó, eu posso entender que tudo que está abaixo do preço pode ser comprado e que tudo acima do preço pode ser vendido. Sim, desde que tenha as movimentações dos contextos dentro desta região com padrão de vela e volume.
Entendeu? Então essa contextualização, pessoal, vai muito além do que você marcar ali uma linha. E isso eu martelo todos os dias. Olha só essa correção. Olha só essa correção. Tem muita gente que pensou assim, a hora que esse candle fechou lá em cima, fez assim, ó, nossa, vou entrar comprado. E aí toma o quê? Toma o loss. Isso aqui é chamado falso rompimento, ó. Por enquanto, ele é um falso rompimento, pessoal. O preço está querendo voltar para o canal. Você conseguiu entender? Então você precisa ter um entendimento técnico para saber exatamente o que fazer na frente do gráfico. Olha só, hoje, 2 oportunidades do ativo, 4 taxas, praticamente aí, ó, 200 e poucos dólares. Sexta-feira, última sexta-feira do ano, fechada com sucesso. Eu espero também que você esteja tendo o mesmo sucesso. Caso você queira realmente aprender, caso você queira realmente dominar os gráficos, caso você queira parar de entregar dinheiro para a corretora, caso você queira dominar exatamente as técnicas da análise gráfica, utilizando um operacional day trade, que é onde você abre e fecha todos os dias as suas operações, você será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí abaixo, um valor irrisório, uma super promoção, e aí você terá suporte diretamente comigo. Você também que está no treinamento, está chegando no módulo 13, agora sim aparece um rompimento. Ó. Agora ele está fazendo uma movimentação de rompimento, porque ele não retorna para dentro do canal e está fazendo um movimento de continuidade. Tá vendo? Como a gente precisa esperar o gráfico fazer movimento e não se antecipar a ele achando que a gente sabe o que vai acontecer. Primeiro o gráfico faz, primeiro o gráfico desenha, primeiro o gráfico faz o contexto, depois a gente aperta o botão. Então, se você quiser também fazer a aquisição do indicador Hunter, como explico lá no módulo 13, é só entrar em contato comigo via WhatsApp e eu te mostro como faz para fazer a aquisição. Hoje, então, eu falei um pouco sobre oferta e demanda, tá? Para você entender que operar suporte e resistência não é só traçar uma pequena linha. É você entender todo um contexto, é você entender o que está acontecendo no mercado, nessa última sexta-feira do ano fechada com sucesso. Eu espero que aí vocês também tenham sucesso. Uma sexta-feira abençoada para você, um beijo no coração. Quer aprender de verdade? Vem para o treinamento. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!